aí, Fernando, tudo bem? Então, vou te mostrar aqui como que vai funcionar a planilha que eu te mandei. Para começar, é muito importante que você crie uma pasta. Então, no caso aqui, eu criei uma pasta chamada CSF Fernando no disco local D, mas você pode criar onde você quiser, com o nome que você quiser. Mas dentro dessa pasta você vai ter que ter três pastas ou arquivos, né? Então, a pasta backup, tem que escrever assim. A pasta BD é a pasta planilha CSF2, que é a planilha que eu te mandei. Dentro da pasta BD, você tem que criar uma pasta para cada ano, mas no caso aqui pode criar só 2019, que é a pasta que a gente está trabalhando agora, ou esse ano. E aí dentro de 2019 você cria 1, 08, 09, 10, 11, 12, do jeito que está aqui, porque são os meses que ainda tem por vir, né? Que é agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas você vai fazer o mesmo para 2020, no ano que vem. Mas beleza. Aí aqui a gente vem e abre a planilha para ver como ficou, né? Peraí. Tá abrindo. Aí beleza. Aí quando abrir a planilha, pode ser aqui que apareça em habilitar edição, aí você habilita e habilitar macro. É muito importante que você habilite as macros. E aí você vai poder começar a navegar na planilha. Aí tem várias funções. Por exemplo, aqui você esconde, deixa ela mais como forma de planilha, de aplicativo, ou se não, desce aqui para deixar tudo mostrando. E aí vai depender da sua preferência. Mas o que é importante? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em configurações. E aí, aqui estava no computador do meu tio, né? Então ele colocou D Xandinho. No caso, o meu diretório principal aqui vai ser D CSF Fernando, né? Então, ó, passa o diretório principal. Então, vou vir aqui colocar D CSF Fernando e sempre lembre de colocar contrabarra, porque se não colocar contrabarra vai dar pau. Então, colocou a contrabarra aqui e ele já atualiza as outras coisas automaticamente. Então, é só onde está essa seta vermelha que você vai ter que atualizar. Beleza. Depois disso, você tem que ajustar os registros corretamente. Então, vamos supor que em alunos, cadastrar todos os alunos, professores, cadastrar todos os professores, empresas também, níveis, e depois fazer as relações nessa base, relações. Aqui, base CSF, que é aquela base que você já sabe. Não esquece de ler esse leia aqui ajuda, que a gente colocou várias coisas que são muito importantes e que elas vai ser muito importante você verificar na hora de fazer a relação. Inclusive, se você quiser atualizar tudo certinho, atualizar a base de aluno, ficou com alguma dúvida, pode perguntar, porque isso tem que estar relacionado corretamente. Então, se alguma coisa não ficou claro nesse layer, você pergunta pra gente. Depois que tiver tudo relacionado certinho, você vai começar a criar a base do mês. Então a gente está no final de julho, mas a gente vai criar a sua planilha de agosto. Então vai ser aqui 31/8 de 2019. Então beleza, coloquei aqui 31/8 de 2019 porque eu estou criando as planilhas de 8. Então depois que eu tiver cadastrado todo mundo e feito as relações corretamente, eu vou vir aqui montar a minha base de dados. Então eu vou esperar montar minha base de dados. Depois de um tempo, demora um pouquinho, uns 10 segundos, operações realizadas com sucesso. Se você vier aqui no base de dados, ele monta então um registro com todas as aulas que você tem de 30 a 30 minutos. Faz isso automaticamente. Mas beleza, depois que você tem isso pronto, agora você tem que criar aquelas planilhas para você mandar para o professor, lembra? Para isso, é só você clicar aqui no Exporta, mas antes não esquece de conferir se todos os seus professores estão aqui, porque se tem 7 professores, ele vai criar só 7 planilhas. Se tiver 8, ele vai criar 8, então isso é importante estar certinho. Então você vem aqui, exporta, e ele ainda está aparecendo uma mensagem que você vai ver, mas você coloca assim, tá? Para tudo. Você quer substituí-los, a gente vai arrumar isso, mas isso para você agora não importa, porque se você apertar assim, ele dá certo. Sim, sim. Vai ser o número de professores ou o número de vezes que você vai ter que apertar assim. Então aqui, ó, todos os arquivos foram salvos com sucesso, ok. Se você for lá naquela pasta, tava tudo vazio, né? Mas agora você vier aqui em BD 2019, agosto, que é o mês que a gente tá, olha lá, ele criou uma planilha para cada professor automaticamente, que nem você tinha pedido. Então você vem aqui em, vamos supor, 001, é a Luísa Fernanda, né? Então, calma lá que esse aqui é um negócio que eu vou ter que alterar, mas não vai aparecer para você quando você abrir aí não. Mas enfim,
Abriu aqui a planilha da Luísa Fernanda, se você for ver aqui em professores, Luísa Fernanda é o 1. Se você abrir o arquivo 2, vai ser do Luiz Robles, o 3 do Camilo e blá blá blá. E aí como que funciona? Essa planilha aqui, ela tem todas as aulas do professor e o que, que ele vai ter que fazer? Ele já vem que todas as aulas como se elas fossem dadas. E o professor só vai alterar caso ele não dê a aula ou caso o aluno cancele tarde, né? Ele não dê pelo cancelamento do aluno ou dele, né? Ou caso ele cancele tarde. Então vamos supor que a Luísa Fernanda vem aqui nessa aula de meio-dia e meia até 1h30 e ela fala que ela não teve aula. Então ela vai clicar aqui no form. Nesse form ela vai selecionar, então depois que ela clica na célula ela tem sempre que selecionar. E aí ela vai ver aqui, tá, então meu aluno é Vladimir Basic, então eu seleciono o aluno e aí eu falo, cara, ele não veio na aula, então que pena, não teve aula, eu vou alterar. Então não teve aula, mas essa aula ele não veio do meio-dia a 1, mas ele também não veio da 1 a 1h30. Então vem aqui, inform, seleciono ele e altero, que ele não teve aula. Beleza. Então aqui eu tenho que selecionar antes, né? E aí eu altero para não. Alterar, alterei. Então sempre tiver essa corzinha aqui que eu alterei. Aí vamos supor que esse aluno aqui já, então da segunda-feira, 5 de agosto, ele cancelou tarde. Então a mesma coisa, eu vou selecionar. Depois que eu selecionar, eu vou, né, colocar aqui, então é o Nicolas, né? Já apareceu aqui para mim. E ele cancelou tarde essa aula. Então como ele cancelou tarde, eu vou alterar aqui. Beleza? E ele cancelou tarde a aula toda, então eu vou ter que mudar. Aqui eu vou vir em Forms, clicar em selecionar e, poxa, cancelou tarde, alterar. Se você for ver essa tabela aqui de cima, ela vai ajustando. Então, para ser recebido, é o tanto que ele vai receber, que no caso aqui é R$ 8.905, e sem classe, o tanto que ele, vamos dizer assim, deixou de receber, né? Porque não teve aula o aluno, então foi R$ 75, né? Que foi essa aula aqui. Por isso que eu te falo, até você vai ver lá, alguns valores estão errados na base, né? Depois você vai ler isso nas informações, por isso que está dando esse valor aqui bizarro. E o total geral, que é só a soma de tudo, mas o que o professor vai receber é esse para ser recebido. E o que acontece? Depois disso, o professor vai salvar o arquivo, ele vai fazer esse controle no mês, vai salvar e vai te mandar. E aí depois você vai importar tudo só clicando num botão, nesse botão aqui, ó, que vai ser no botão, opa, calma lá, nesse botão aqui, importar, que tem aqui. Mas ele não está funcionando ainda, a gente vai fazer, vai te mandar, mas pelo menos já dá para você exportar o de cada professor. E aí o que acontece, Fernando, isso daqui tudo funciona como macro. Se o professor ele preferir, ele pode alterar aqui, mas tem mais chance de dar erro. Então, esse ouvir aulas ele pode colocar tipo no e deixar assim o resto, né? Mas depois isso pode dar erro, então eu sugiro que o professor ele sempre faça aqui, né? Então vamos supor que essa aula novamente, né? Dá o exemplo aqui de quarta-feira, coloque form, o Nicolas novamente ele não veio, então ele não veio, né? Então aqui primeiro eu seleciono, na verdade é o Vladimir esse, né? Então eu não, e aí aqui eu altero. E a mesma coisa pra cá. Form. Então esse aqui seleciono, não teve, altero. E aí aqui ele já vai colocando, então esses R$ 150 ele não vai receber, né? Vai vir tudo pra cá. E aí é isso. No geral, a planilha funciona assim. Ele, no caso, vai fechar, vai salvar, porque isso, na hora que ele altera aqui, ele já altera direto na base de dados, entendeu? Nessa base de dados aqui. E como ele altera direto nessa base de dados, na hora que você for importar, ele já vai vir os sim ou não, tudo certinho. Então ele vem aqui, salva e te manda com o mesmo nome, não pode mudar o nome. E é isso, vai ter uma planilha para cada professor, você viu que você não vai ter muito trabalho e você vai mandar para eles. E aí o que vai ficar faltando é essa última parte de criar a parte do importa, que eu te mando até o final da semana, mas por agora o que você precisa é só de montar a base de dados e exportar. Mas aí, lê
essa parte do ajuda, porque o que vai ser muito importante é você ajustar essa base aqui, porque tem muita coisa errada, né? Já vou, tipo assim, adiantar. Essa parte de começo aqui é importante você colocar certinho, porque ele define quando que o aluno entrou na escola e tinha algumas datas aqui que a gente ajustou, porque tem que estar sempre nesse formato, dia, mês e ano, e a gente não sabe se a gente mudou alguma data de errado. E o final é se algum aluno sair da escola. Então não exclui a linha se o aluno sair da escola, mas coloca uma data final porque ele vai parar de contar ele. Essa parte aqui, se você não entender, você me fala, que você tem que definir nessas colunas aqui os dias de aula e a hora de início e de fim. E presta muita atenção a essa parte do valor por aula do professor, porque vamos supor aqui, ó, esse ISA STEP1 tá dando que, que o professor recebe R$ 60 desse aluno, R$ 60 desse, R$ 60 desse. Ele não recebe R$ 60 de todo mundo, ele recebe R$ 60 pela turma, né? Então você tem que fazer o rateio. Como são 3 na turma, no caso aqui seriam 20, 20, 20. Então tem que deixar certinho. 20, 20, 20. E a duração também você tem que deixar certa. Então, ver se a duração tá certa, porque ele faz a conta em cima disso. E se o valor que o aluno está pagando é correto, né? Então aqui eu acho que cada aluno paga 92, é isso, né? Então esse aluno paga 92, esse aluno paga 92, esse aluno paga 92, mas o professor não vai receber 60, 60, 60 de cada aluno, né? Então coloca rateado aqui, caso tenha esse rateio, e deixa certo o tempo, a duração de aula. Esses são os campos mais importantes, então, duração de aula, valor por aula professor e valor por estudante, beleza? Mas dá uma lida que tem tudo mais explicado naquele negócio lá que de ajuda. É isso aí, espero que você tenha gostado e qualquer coisa vai me perguntando e a gente vai conversando.